Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um projeto Semear. Estamos na sexta semana do tempo pascal, já nos aproximando da solenidade de Pentecostes. Nesta semana iniciamos a novena de preparação para o Pentecostes e nós estamos vivendo na liturgia desta semana, em alguns evangelhos, uma catequese, uma sequência de catequeses que Jesus faz a respeito do Espírito Santo. E é lógico que é importante nós olharmos para essa realidade. Jesus preparando os apóstolos para a descida, o derramamento do Espírito Santo. E claro, essa preparação que ele faz para os apóstolos deve ser também uma preparação que nós devemos fazer para recebermos o Espírito Santo. O mundo está necessitado dessa ação e dessa unção do Espírito Santo e nós somos os protagonistas, os responsáveis para que a cultura de Pentecostes seja levada a todas as pessoas. No Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, nós vamos ver no capítulo 16 de João, no versículo 13, Jesus falando o seguinte: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Amados irmãos, vejam então que Jesus está nos preparando para receber esse Espírito da verdade. E se nós pararmos para pensar um pouco nas realidades sociais de hoje, o que mais nós estamos precisando é exatamente desse Espírito que nos convença e que nos mostre, que nos diga, que nos faça enxergar a verdade. Em meio a tantas verdades, em meio a tantas ideologias, em meio a tantas falsas verdades, é preciso que nós saibamos discernir a verdade. E aí nós podemos nos lembrar daquilo que Jesus diz em alguns momentos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, amados irmãos, quando nós falamos da verdade e quando Jesus fala que o Espírito vai nos ensinar toda a verdade, nós precisamos focar o nosso olhar na pessoa de Jesus, que é a verdade, definição essa feita por ele próprio. Mas nos dias de hoje, o que é a verdade? Nós vemos quantas colocações, quantas deturpações da verdade, que a gente nem sabe mais o que é realmente verdade ou não. No tempo das fake news, nós temos muita dificuldade de identificar a verdade, porque são muitas as notícias, são muitas as propostas, são muitas as realidades que se apresentam como se fossem verdades, mas não são. A verdade é aquela que está expressa na palavra de Deus. A verdade é aquela que nos leva para Jesus. Então, nós precisamos cuidar para não nos deixarmos enganar pelas falsas verdades, pelas falsas propostas, por tantas falsas doutrinas que se apresentam para nós como sendo palavra de Deus, por tantas falsas profecias que são colocadas como sendo palavra de Deus e que não são. No nosso meio, nós precisamos cuidar disso. No nosso meio, nós precisamos saber discernir, e aí nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê
que derrame sobre nós o dom do discernimento, porque não está fácil discernir a verdade em meio a tantas inverdades. Não está fácil encontrar o caminho, que é Jesus, em meio a tantas propostas de caminhos diferentes. Não está fácil de purificar a nossa fé diante de tantas propostas e crenças que tentam nos desviar do caminho e da verdade que é Jesus. Precisamos ter cuidado, precisamos saber discernir qual é a voz que vem de Deus. Precisamos cuidar com as pessoas que, travestidas de cordeiros, são verdadeiros lobos que tentam nos enganar e nos desviar. Meus amados irmãos, estamos em tempos difíceis. Não estou falando apenas por conta da pandemia, que já é realmente uma grande dificuldade, mas eu estou falando da dificuldade de conservar a fé, conservar o direito, conservar a verdade. Estamos vivendo tempos em que as pessoas propõem relativismos e relativizam a fé, relativizam a moral, relativizam a verdade, relativizam até as verdades que a Igreja propõe para nós. Relativizam até a autoridade da Igreja no discernimento da Palavra de Deus. Precisamos nos cuidar e, claro, para nos cuidar, nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo. Nós precisamos buscar intimidade com o Espírito Santo. Eu posso dizer até com uma certa preocupação no coração. Nós estamos deixando de ter a intimidade necessária com o Espírito Santo. Talvez a nossa oração esteja sendo um tanto quanto superficial. Talvez os nossos momentos de intimidade com Jesus sacramentado sejam também superficiais. Talvez até a leitura da Palavra de Deus esteja sendo muito mecânica e nós não estejamos fazendo uma Lectio Divina profunda que nos leve ao coração de Deus. Talvez nós estejamos deixando a desejar naquilo que é a essência da nossa espiritualidade, a intimidade com o Espírito Santo. Amados irmãos, que tudo isso que nós estamos vivendo e hoje refletindo sirva de alerta para nós, de um alerta para que nós nos cuidemos, para que nós não permitamos que a palavra de Deus seja relativizada e seja deturpada, para que nós não permitamos que os dogmas, os ensinamentos da igreja sejam menosprezados, para que nós não permitamos que a nossa oração seja esvaziada. É preciso cuidado. É preciso zelo, é preciso muita determinação e muita força de vontade para perseverarmos em meio a essa grande quantidade de propostas, de desvios, de desvirtuamentos da verdade, das ideologias que tentam nos tirar o foco da verdade, de tudo aquilo que vem desmerecer a palavra, desacreditar a palavra. Amados irmãos, nós somos chamados, constituídos e enviados para guardar e para defender, para proclamar a verdade da palavra. Não podemos nos desviar de forma alguma, não podemos relaxar sob nenhum pretexto, não podemos deixar baixar a guarda. É preciso defender essa verdade.
É preciso lutar contra todas as inverdades e contra todas as mentiras. É preciso ser testemunha, é preciso ser soldado, é preciso realmente ser sentinela para que a verdade chegue aos corações e seja uma verdade que transforma, que impacte, que mude e que purifique as consciências. Nós precisamos fazer isso, é nosso dever, é nosso chamado. Não podemos descuidar que o Espírito Santo nos convença da verdade, para que nós sejamos fiéis à verdade e, sendo fiéis, testemunhemos a verdade e, testemunhando, nós possamos levar muitos outros para que deixem a mentira e passam a viver e acreditar na verdade que é Jesus Cristo. Que nós possamos ser estes testemunhos e que o Espírito Santo venha nos convencer da verdade, para que nós possamos ser luz e iluminar as trevas que hoje estão dominando muitas áreas da nossa sociedade. Até o próximo. Deus abençoe você. Fique com Deus.